Olá, meus amigos. Então, estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a aula de derivadas, né, hoje. Eu vou deixar esse material para vocês, esse material já está no Moodle. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura desse material. Eu não vou cobrar esse assunto, tá, que é o último assunto, derivada, na nossa prova da semana que vem. Então, esse material não será cobrado. O que eu quero que vocês façam? Uma leitura. Então, façam uma leitura desse material. Basicamente, essa parte do cálculo diferencial é voltada para derivada, né? Ou seja, eu entendo o que é derivada, eu sei de cálculo diferencial. Então, imagine uma curva, tá? Uma curva do segundo grau, uma função exponencial, uma curva qualquer, né? Então, eu tenho elementos, quando eu ligo esses pontos, eu tenho uma função. Quando eu calculo a derivada, eu estou encontrando o ponto em que há uma inflexão. Então, pense em uma parábola. A parábola sobe e depois ela desce. Exatamente esse ponto na qual ela desce é um ponto de inflexão. E que se eu calcular a derivada, eu tenho zero. Tá? Então, a derivada onde tem esse ponto de inflexão é zero. Ok? Bem, e uma outra aplicação da derivada, ela pode ser vista como a taxa de variação instantânea. Então, eu encontro exatamente a variação no instante zero. Beleza? No instante zero. Ou seja, a grosso modo, se eu tenho uma função espaço e eu calculo a derivada dessa função espaço, eu encontro a velocidade. Se eu calculo a derivada da velocidade, eu encontro a aceleração. Beleza? Um outro exemplo. Eu tenho uma produção, vamos pensar que exista... Opa! Então, vamos imaginar que exista uma produção e essa produção seja uma função do terceiro grau, ou do quarto grau, do terceiro grau. E essa produção seja lá, por exemplo, produtividade e o preço. Tá bom? Então, vejam, para eu produzir 10 produtos, é um determinado preço. Para eu produzir 100, ele não é proporcional. Tá? Então, segue uma curva. E por que não é proporcional? Porque, veja só, para eu produzir, por exemplo, 5 peças, eu tenho a mão de obra, eu tenho aluguel, eu tenho água, luz, para produzir 5 peças. Para eu produzir 100 dessas peças, eu otimizo meu tempo, eu consigo comprar produto, matéria-prima mais barato, né? Então, conforme mais eu produzo, mais barato, teoricamente, é o custo desse produto. Bom, então ele não é proporcional, não é linear. Bom, e aí eu posso verificar o preço do material. Então, por exemplo, se eu produzir 5 é um preço, se eu produzir 100 é outro, se eu produzir 10.000 é outro. E tomando isso como verdade, se eu perguntasse para vocês, bom, qual seria o custo do 80º produto? Tá bom? Veja, para eu produzir 5 é um preço, para eu produzir 100 é outro, para eu produzir 1.000 é outro. Mas eu quero saber exatamente o custo do 80º produto, somente dele. Quanto que ele está custando? Então, para eu entender isso, o que eu tenho que pensar? Taxa de variação instantânea. Tá? Taxa de variação instantânea. Bom, o que nós vamos estar trabalhando é uma leitura. E nessa leitura, eu gostaria que vocês observassem, eu vou partilhar essa leitura aqui com vocês. É uma leitura do material bem simples, mas bem eficaz, para ter uma ideia, uma noção geral do que é derivada. Então, só vou partilhar aqui com vocês. E nesse material, então, vocês vão ter as definições, as aplicações. No entanto, não precisam
se ater aos cálculos, tá? Eu quero que vocês entendam ele, tá bom? Simplesmente entendam. Bom, então vou pegar esse material. Então, é esse material aqui, tá? Esse material foi eu mesmo que escrevi, já faz bastante tempo. E aqui eu tenho o que é derivada, o que é taxa de variação. Tenho o exemplo falando da parte de economia. Então, tem toda essa definição. Tem um exemplo de aplicação. Tem as regras de derivada, mas por enquanto não se preocupem, porque se eu digitar a função qualquer e perguntar qual a derivada dessa função, computacionalmente a gente consegue fazer isso com extrema facilidade. Eu quero que vocês entendam apenas, tá bom? Então, todo esse material eu vou deixar com vocês, vai estar disponível para vocês darem uma olhada, tá? Então, não será cobrado, tá? Não será estipulado nenhuma conta, nada para você fazer em relação à derivada, tá bom? Então, não terá nada. Eu quero apenas que você compreenda isso, tá? E esse material está no Moodle, tá bom? Bem, e o que mais nós vamos falar? Eu vou só mostrar um outro exemplo, tá? De uma taxa de variação. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês já sabem como utilizar o GeoGebra online, né? Então, tenho aqui o GeoGebra. E aí, vamos imaginar que eu tenho uma função, vou colocar uma função qualquer aqui, uma função do terceiro grau, tá bom? Então, eu vou colocar y igual, ou melhor, vamos fazer uma do segundo grau, tá? Menos x ao quadrado menos 4x mais 4. Só trocar esse valor aqui. Beleza? Só trocar mais esse valor aqui. Ok? Então, pensem nesse exemplo aqui. Tá? Fiz uma função aqui na hora. Então, eu tenho essa função aqui, menos x ao quadrado mais 4x mais 4. Então, vamos imaginar que aqui seja, por exemplo, uma produtividade. Tá? Então, começa aqui, ó, às 4 horas não produz nada. Essa firma não está produzindo. Então, vamos pensar que seja 4 da manhã. Tá? Então, no tempo zero, pense que não existe essa parte aqui de 4, tá bom? No tempo 1, a produção é 7, tá bom? Então, faça de conta que, ó, como eu estou criando o exemplo, tá, ó, faz de conta que não existe essa parte aqui, tá bom? Ó, a função que ela começa, essa parte que não existe. Então, é uma função na qual essa parte para cá não existe. Então, ela começa aqui. No tempo 0, não tem produção. No tempo 1, 7. No tempo 2, é a maior produção, ponto de máximo. No tempo 3, a produção é 7. No tempo 4, a produção começa a cair. Ok? No tempo 5, a produção é 0. Quer dizer, menos que 0, né? Está bem aqui embaixo, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se eu olhar daqui até essa parte de baixo, é uma parábola, certo? É do segundo grau. Mas daí eu poderia falar para vocês, esse ponto aqui, ó, exatamente esse ponto aqui, o ponto 8, é o que está acontecendo em que ele vem aumentando, ó, aumentou, depois ele diminui, certo? Esse ponto aqui é o ponto de inflexão. O que quer dizer com esse ponto de inflexão? Se eu calcular a derivada nesse ponto aqui, é 0. Tá bom? É 0. Bom, e aí eu posso fazer várias outras aplicações em termos de função. Vou criar um outro exemplo aqui.
y igual a menos x ao cubo mais 30x menos 40. Vou colocar um exemplo qualquer aqui, só para a gente... 40x mais 3. Bom, vamos só olhar essa função aqui. Ó. Coloquei uma função bem esquisita mesmo para a gente ver. Então, ver, aqui embaixo, ó, ele vem, ó, desce, depois ele sobe, certo? Ó, aqui é um ponto. E aqui em cima, ó, estão vendo? Ó? Bem em cima aqui, ó, bem no ponto 3.200, ó, ela sobe aqui, depois ela começa a descer. Então, se eu calcular a derivada aqui, também vai ser zero, ok? E lá embaixo também vai ser zero. Então, ela vem de baixo, ela sobe. Nesse ponto, o ponto de inflexão é zero. Aqui em cima também é zero, ok? Ah, mas por que eu tenho que entender isso? Porque esses pontos de inflexão, você consegue ver que ele está crescendo e decrescendo. Então, é exatamente nesse ponto. Ele vem crescendo e depois decresce. Então, esse ponto é inflexão. E na parte de baixo também, ponto de inflexão. Então, se eu calculo a derivada na parte de baixo, se eu calculo antes, é negativo, calculo depois, é positivo, e calculo exatamente no ponto, é zero, então eu sei que ele vai decrescendo, depois zero, e depois ele começa a crescer. Tá bom? As aplicações para derivadas são muitas, Mas, nesse momento, tá? Eu quero apenas que vocês entendam o conceito. Bom, em matemática aplicada à ciência de dados, ela é muito utilizada para você encontrar o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Então, para você otimizar, para você fazer otimização. Ah, mas como que eu sei que é ponto de máximo e como que eu sei que é ponto de mínimo? Horas, quando você calcular a derivada e o resultado for zero. Tá bom? Mas, nesse primeiro momento, eu quero apenas que você saiba, que você entenda a definição de derivada. E para você compreender essa definição de derivada, você deve pegar o texto, né? O texto que eu já deixei disponível, está no Moodle esse texto. Então, esse material aqui, dê uma lida nesse material, o que é a definição, qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei à disposição. Quero apenas que você entenda isso, tá bom? E, para a nossa prova, que está marcado já para a semana que vem, você deve ler todo o conteúdo que nós vimos até agora do segundo bimestre. Então, segundo bimestre, ó, eu tenho aqui, segundo bimestre. Então, nós falamos o quê? Função do primeiro grau. Ah, preciso fazer à mão? Não, você tem que saber utilizar. Eu mostrei para vocês como utilizar o GeoGebra e um outro software lá, tá bom? O PET Colorado. Então, mas pelo GeoGebra você compreende. Qualquer dúvida, pode assistir o vídeo e tire suas dúvidas que eu estarei à disposição, tá? Depois, nós vimos função do segundo grau, utilizando o GeoGebra. E, por último, deixei uma atividade para vocês investigarem, para nós falarmos de funções exponenciais, tá bom? Funções exponenciais que foi o assunto da aula passada. Ok? Então, função do primeiro grau, função do segundo grau e funções exponenciais. Tá bom? Todos utilizando o GeoGebra. Então,
da minha parte era isso, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? A formativa fez as atividades, tá bom? Está tudo, todas as atividades estão para vocês fazerem. Fez toda a atividade, eu corrijo, verifico aquilo que era obrigatório, né? Então, tinham 3 tarefas, tinham algumas que não eram, era só para você ler, tá? Não eram obrigatórias. E aí, qualquer dúvida durante a semana, estarei à disposição. Beleza? Grande abraço a todos e fiquem bem.